Olá, muito bom dia. Agora são 9 horas em ponto e este é o Justiça Agora. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e participação em organização criminosa. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Viviane Novaes. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema desviou 8 bilhões e 400 milhões de reais de obras rodoviárias que não foram executadas e também de tarifas de pedágio do Anel de Integração. A propina em troca de benefícios teria sido de pelo menos 35 milhões de reais. Beto Richa foi preso na última sexta-feira em mais uma fase da Operação Lava Jato. O ex-governador do Paraná foi denunciado por corrupção passiva e organização criminosa. Outras 33 pessoas também foram denunciadas. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, julgou a apelação do Ministério Público Federal que questiona a imunidade tributária da Igreja Universal. Por unanimidade, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu aceitar a apelação do MPF para que o caso retorne para a primeira instância e seja analisado, já que o processo havia sido extinto. A Igreja Universal havia alegado que não cabe ao MPF propor uma ação civil pública questionando o não pagamento dos impostos porque trata-se de tema tributário e existe um órgão público com a função de cobrar impostos, que é a Receita Federal. Afirmou ainda que já existe uma decisão do Conselho de Contribuintes reconhecendo o direito à imunidade tributária neste caso. Para o Ministério Público, os cerca de 90 milhões de reais em impostos deveriam ser pagos porque a imunidade tributária aos templos só pode alcançar as rendas referentes às finalidades essenciais da atividade religiosa, não sendo possível excluir da tributação os valores oriundos de outras atividades, como compra de bens e imóveis, sem qualquer vínculo com a igreja. Ainda de acordo com o MPF, a irregularidade da decisão do Conselho de Contribuintes foi exatamente considerar todos esses recursos como não tributáveis. Conseguir vantagem patrimonial ilegal, enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro. Tudo isso é considerado estelionato, que tem pena prevista de 1 a 5 anos de prisão, mais multa. No fim de 2018, Alan anunciou o carro em um site de vendas. Lá encontrou uma pessoa que dizia comprar e vender o veículo rápido. Ele topou a proposta. O suposto comprador chegou a depositar uma entrada e prometeu quitar as parcelas que ainda faltavam do financiamento. Foi aí que a dor de cabeça começou. O grande X da questão aí foi o depósito de R$ 1.200 na minha conta, né? Isso me credibilizou o negócio. Né, uma pessoa de bem não iria, uma pessoa que tem mais acesso não iria fazer um depósito, ia tentar, mas não, ele justamente fez esse depósito para dar credibilidade e com isso, né, ele poder fazer mais vítimas, né, porque ele pegou o meu carro, anunciou com preço abaixo de tabela e com certeza ele deve ter feito mais vítimas nesse sentido. O contador tentou encontrar mais uma vez com o falso comprador, mas sem sucesso. O jeito foi recorrer à polícia, que conseguiu reaver o carro. O que aconteceu com o Alan foi um estelionato. Na linguagem popular, é o famoso 171, uma referência ao número do artigo do Código Penal que fala sobre esse tipo de crime. Os estelionatários podem pegar de 1 a 5 anos de prisão. E olha só, existem outras situações que também se encaixam como estelionato. Vender algo que é de outra pessoa, como se fosse seu, vender artigo próprio de forma fraudulenta, trapacear ao entregar algo, fraude ao receber indenização de seguro e no pagamento com cheque. No caso da vítima ser uma pessoa idosa, a pena pode ser multiplicada por 2. Estelionato é aquela conduta mesmo do terceiro que busca lesar alguém, tentando enganá-la para obter um benefício econômico. Talvez seja o delito com o maior perfil, possibilidade, ou modalidade, digamos assim, de cometimento que nós tenhamos no nosso Código Penal, na parte que nos conta o patrimônio. Realmente é algo muito fértil, infelizmente, para a mentalidade criminosa, né? Milhares de brasileiros são vítimas de estelionato diariamente. A dica, então, é prestar muita atenção para não cair no golpe. Nunca deixar terceiros manipularem suas senhas ou seus cartões de crédito. Mesmo ali nos caixas eletrônicos, ali nas entradas dos bancos, que às vezes tem pessoas que se vestem de ajudantes da própria instituição bancária para, em determinados momentos de distração da segurança, tentar enganar pessoas mais idosas ou pessoas que têm um perfil de menor cultura,
que têm menos conhecimento daquilo ali ou estão bulindo com aquilo uma primeira vez, ou às vezes um próprio funcionário, um estagiário daquela agência possa fazer isso. No tocante, por exemplo, a firmação de contratos, ou você vai firmar um contrato com um terceiro ou com alguém para contratar um seguro, contratar uma obra, fazer um aluguel, a compra de um imóvel, tomar todas as providências necessárias. 5 pessoas foram presas hoje cedo, acusadas de atestar segurança na barragem 1 da Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A barragem se rompeu na última sexta-feira e até agora 65 mortes foram confirmadas. 2 engenheiros de uma empresa que prestava serviço para a mineradora foram presos em São Paulo. Os investigadores do Ministério Público e da Polícia apuram se documentos técnicos feitos por empresas contratadas pela Vale e que atestavam a segurança da barragem que se rompeu na última sexta-feira, se esses documentos de alguma forma foram fraudados. Mais informações sobre esse e outros assuntos você confere logo mais no Jornal da Justiça, primeira edição, à 1 da tarde. Até lá.